Eu sou a Bárbara, Product Manager na Datos, e eu vou compartilhar com vocês mais uma melhoria que nós realizamos na plataforma a respeito da análise de contas. Até então, o sistema utilizava configurações via pacotes para fazer o processo de integração e importação dos arquivos da análise de contas. Mas nós fizemos uma melhoria onde vocês podem configurar todo o processo de importação do plano de contas, do balancete, do suporte em massa e do responsável da análise de contas, através do processos da análise aqui de resultados. Então, vocês vão configurar os processos aqui e ao fazer a execução, automaticamente o sistema já vai integrar os dados na análise de contas. Para isso, a gente precisa seguir algumas regras. Então, vocês vão ter um processo para cada atividade, então um processo para importação do plano de contas, um processo para a importação do responsável, outro para o suporte em massa e outro para o balancete. Isso traz um ganho muito grande na parte de preparação dos dados e manutenção, porque até então, usando os pacotes, principalmente relacionado ao balancete, tem muita configuração ali através de código, de SQL, e fazendo aqui pela parte de processos, é possível configurar todo o balancete sem ter esse conhecimento técnico. Vocês conseguem, tanto os clientes quanto o nosso time interno, fazer essas configurações de uma forma simples, sem a utilização ali de código SQL para as configurações. Então, vamos pegar aqui o plano de contas, tá? Para configurar, a gente precisa seguir algumas regras. Então, aqui você vai importar o arquivo com plano de contas e vai realizar a leitura considerando a ordem da aba. O sistema vai fazer toda a leitura e mapeamento, tá, das configurações, e aí vocês vão fazer uma transformação. Por quê? Cada coluna, então pegando a primeira aba, no layout a gente tem o código do negócio, o nome e o nome da pasta. Mas a gente precisa seguir a estrutura do que o sistema faz ali as leituras e configurações. Então a gente vai renomear essas colunas para as configurações corretas ali que tem no pacote. E essas informações vocês conseguem consultar no pacote, tá? De configuração do plano de contas. Deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem a parte de configuração. Então, se eu vier aqui em configurações, fontes de informação e layout de informação, buscar o pacote do plano de contas, na aba que é a primeira aqui, que é a primeira aba do plano de contas, eu tenho a aba Negócios. E nela eu tenho os campos Business Code, Name e Folder Name. Então, Business Code, Name e Folder Name. Eu configuro aqui e trago também para o tipo de campo ser o mesmo do pacote. Configurei, fiz essa transformação para cada aba, tá? Então, para cada aba do plano de contas, a gente precisa fazer essa transformação. Depois, a gente vai vincular, criar, né, o componente aqui resultado. O componente resultado, ele precisa ser em ordem, tá? Então, a primeira aba é o primeiro componente de resultado, a segunda aba do plano de contas, o segundo componente de resultado, e ele precisa ter os códigos aqui que são correspondentes ao layout do plano de contas, ok? Então, a primeira aba vai ser Close Business, a segunda aba Close Enterprise, e assim vai até o final. Depois que você configurou, é só você executar para a data e para o período que você quer, e o sistema vai gerar as informações aqui
e já criar os negócios e os planos de contas na análise de contas. Mesma coisa, mesmo padrão para o balancete. Então, aqui no balancete, a gente vai fazer a importação do arquivo e vai fazer as transformações necessárias. Cada cliente, cada configuração vai ter as suas transformações, tá? Nesse meu caso aqui, eu fiz algumas transformações aqui na empresa e na conta, ok? Mas é no meu exemplo. E que é padrão e que todo mundo vai ter que fazer é criar um resultado, um componente resultado, close trial balance, tá? Precisa ser esse código aqui. Fazendo isso, você vai executar o processo e automaticamente o sistema vai entender que esses lançamentos eles estão relacionados à análise de contas e vai preencher aqui no período que vocês informaram, ok? Isso é um passo muito importante para nossa parte de configuração e manutenção do sistema. Então, todas as novas configurações ali de análise de contas vão seguir este padrão.